E simbora, meu povo! Falamos com 502 cidades do estado de São Paulo. É TH mais SBT Interior, VTV SBT, SBT Ribeirão Preto, SBT Central. E sem perder tempo, a gente vai com notícias do nosso estádio. Rádio Polícia, roda a vinheta. E atenção, cerca de 100 quilos de drogas que viriam para a cidade de Campinas foram apreendidos pela Polícia Rodoviária na cidade de Rolândia, isso no Paraná. A droga estava dividida em tijolos escondidos em 3 caixas de papelão. A localização dos entorpecentes foi feita pelos cães de faro da polícia. Olha só, dá uma olhada na quantidade. Os cães ali apostos, uma quantidade grande de maconha, né? Essa maconha estava em um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu e o entorpecente foi embarcado em Cascavel. O destino era Campinas, né? Seria a nossa cidade aqui de Campinas. Como a encomenda foi despachada, como a bagagem estava, né? Estava numa bagagem comum, normal. Foi despachada normalmente, como se vai viajar, né? Nenhum dos ocupantes do ônibus foi responsabilizado pela droga até o momento da apreensão. Agora, a Polícia Civil investiga quem colocou a carga no ônibus e quem receberia essa droga na cidade de Campinas. O prejuízo é gigante para o tráfico de drogas, isso daí a gente sabe. Mas quem despachou? Até o momento ninguém sabe. Olha só a pegadinha, gente. Ação importante da Polícia Rodoviária. Vale destacar que existe uma linha de ônibus que liga a cidade de Foz do Iguaçu, na fronteira, até Campinas. E a fiscalização é constante para coibir o tráfico de drogas. Mas eu pergunto, não tem imagem? Não tem imagem de quem colocou dentro? Fabrício Fernandes está em cima, né? Fala aí com a gente, Fabrício. Não tem imagem? Hã? Polícia está investigando, mas deveria ter imagem aí. Não vem com esse papo, não. Deveria ter imagem. Como é que é aí? Me fala, a pergunta que fica é, então quer dizer, num local aonde tem o tráfico de drogas, que é onde a maior concentração do tráfico de drogas, onde sai da Foz do Iguaçu, entrando aí no, né? Esse roteiro do tráfico, não tem imagem de câmera nas rodoviárias? Vixe! Tá de brincadeira? Bom, vamos lá, agora o destaque é da cidade de Sumaré. 2 bandidos são presos depois de aplicar o golpe de retenção de cartões bancários. Isso aconteceu numa agência bancária no centro da cidade. Os policiais foram acionados após denúncia de que 2 indivíduos estariam instalando dispositivos de retenção de cartões nos caixas eletrônicos. No local, a equipe da polícia conseguiu abordar um dos suspeitos ainda dentro da agência. Tem imagens aí na tela? Não? Traz aí. Isso. Vai lá, como é que eles fazem esse troço aí? Olha lá. Eles aplicam acima da entrada do cartão, dá para ver o cartão da vítima inserido. Com esse dispositivo, o cartão não consegue ser retirado. A pessoa vítima, né, o cliente, tenta fazer um contato via central. Esse adesivo foi colocado pelos criminosos com esse número, com um número falso de atendimento. Esse número interliga a uma central falsa. Na verdade, o telefone de atendimento da Caixa Econômica é esse que está abaixo. Então, o cliente liga nessa central falsa e passa os dados e assim ele é roubado por esses criminosos. Entendi. Bom, o comparsa foi localizado em um carro branco, né? Os mesmos criminosos já haviam aplicado esse golpe dias antes em outras cidades. Olambra teve assalto assim, Aguaí também teve. O caso foi apresentado na delegacia da Polícia Federal na cidade de Campinas. E começo com um caso revoltante. Uma adolescente de apenas 15 anos morre
depois de ser baleada durante um assalto no Jardim Nova América, em Hortolândia. A vítima estava com uma amiga quando foi abordada por um criminoso que estava em uma moto. Ele exigiu o celular da jovem, a menina entregou o aparelho, mas teria não lembrado da senha do aparelho. Às vezes isso daí acontece no nervosismo, né? A gente sabe, aí você pergunta, poxa, Paulo, como não tinha senha? Às vezes no nervosismo é tão nervoso ali que às vezes a pessoa perde a reação, né? A amiga da vítima tentou reagir empurrando o ladrão na moto, porque ele sacou a arma e mesmo assim ele efetuou os disparos que acertou o abdômen da garota. Ela chegou a ser socorrida no hospital Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Mas, gente, por um roubo de um celular, e tem gente que fala que há um celularzinho. Vocês já ouviram essa frase? Ah, é só um celularzinho, mas não é assim não. O roubo de celular tira vidas como dessa garota, de apenas 17 anos de idade. E os sentimentos para toda a família dessa garota, né? Eu tenho certeza, traz aqui para mim na 2, vamos aqui. Eu tenho certeza absoluta que esse ladrão vai ficar atrás das grades, né? Mas ele não vai pagar pelo crime que ele cometeu. Não vai, porque na minha opinião e na opinião dos brasileiros, eu tenho certeza que ele deveria apodrecer na cadeia. Aliás, para mim, na minha opinião, era cadeira elétrica, exterminar um cara desse. Eu não gostaria que meu imposto seja utilizado para pagar esse cara na cadeia. Um cara que tira uma vida de uma menina de 17 anos de idade. Ela morreu, gente. Uma menina de 17 anos de idade. Tinha toda uma vida pela frente, porque ela estava com o celular e não soube a senha. Imagina seu filho, aí entra na sua casa, entrando na sua casa, seu filho, sua filha, está andando na rua, e aí vem o criminoso, exige o celular dela, e por causa do celular dela, ele mata, tira a vida da sua filha. O que merece uma pessoa dessa? Não merece nem estar atrás das grades. Merece ir para a cadeira elétrica. Essa é a minha opinião. Pena que no Brasil não temos isso. E ainda pior, no Brasil, é um enxuga-gelo. Daqui a pouco está fora da cadeia. Esse que é o pior, isso que mais revolta, né? Nós brasileiros. Isso é o que mais revolta. Um cara desse tinha que jogar a chave no rio e nunca mais sair da cadeia. E sabe aquela cadeia onde tem 50 presos, onde cabe 3? É onde ele deveria ficar, né? Onde ele deveria ficar. E quando entrar na cadeia, eles deveriam avisar, ó, esse bandido tirou a vida de uma menina de 17 anos, por causa da senha do celular. Deveria avisar os bandidos, geral. Mas põe esse cara aí, como é que falam lá, na cadeia, fica no seguro. Já deve entrar direto pro seguro esse cara aí, porque não sabe, um cara desse não serve para a sociedade, não serve para viver, não serve para estar nesse mundo. A realidade é essa, né? E ele está solto ainda. Pelo amor de Deus, é um absurdo, gente, é revoltante. Quem tem filho em casa sabe a revolta que eu tô aqui e me dá a razão. Agora a gente vai pro Giro Cidade. Roda a vinheta. Bom dia, meu povo! TH mais SBT Interior. Começando às 7 da manhã aqui, com muita energia para todos vocês. Nosso programa fala com 502 cidades no estado de São Paulo. É TH mais SBT Interior, SBT Ribeirão Preto, SBT Central, VTV, SBT. A gente vai falar agora da notícia da cidade de Adamantina. Quase 70 quilos de droga foram apreendidos durante uma operação da Polícia Rodoviária na rodovia Comandante João Ribeirão de Barros. Os entorpecentes estavam em um carro com placas de Belo Horizonte. Olha as drogas aí sendo jogadas no chão pela rota
O veículo foi parado durante blitz que acontecia no quilômetro 590. O motorista ficou nervoso e durante a vistoria no carro, os motoristas encontraram R$ 867, 63 quilos da super maconha, distribuídos em 119 porções e 7 tijolos de cocaína. O motorista de 29 anos foi levado à delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas. Agora a polícia investiga este caso e busca descobrir qual era o destino final dessa droga. Mas o prejuízo para o tráfico é grande, né? Dentro da nossa região, na nossa querida região de São José do Rio Preto. Meus queridos amigos de Presidente Prudente, de Araraquara. Bom, nossa sociedade de bem agradece, né? Nossa sociedade de bem agradece. Parabéns à Polícia Militar. Bom, agora no combate ao tráfico de drogas aconteceu em Fernandópolis. Policiais civis da DISE realizaram uma operação para desarticular o tráfico de drogas no bairro Coab Antônio Brandini. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante. No local, os policiais apreenderam aproximadamente 360 gramas de cocaína, mais de 1 quilo de maconha, além de diversos objetos para a preparação e a comercialização de drogas. Aí na tela para vocês. O imóvel já era investigado como uma casa-bomba. O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. Mais uma ação para desarticular aí o tráfico de drogas na cidade de Fernandópolis. Prejuízo para o tráfico aí do nosso interiorzão, hein? Bom, e a notícia não para aqui na tela do SBT. Para você ficar bem informado, fique aqui com a gente, hein? Olha só, um homem acusado de esfaquear a ex-companheira entre 15 e 20 vezes, meu Deus do céu. Isso aconteceu no estado de Goiás. Olha só a vítima, né? Esse homem foi detido durante a ação da Polícia Rodoviária na cidade de Colina. A própria vítima, que sobreviveu, graças a Deus, né, a todos esses ferimentos, a gente vê o olho dela completamente destruído, a faca do crime, sangue, né, por todo lado. Ela acabou acionando a base rodoviária, que informou que o agressor fugia com o carro dela rumo a Ribeirão Preto. Com os dados repassados, um agente da base iniciou o monitoramento visual da rodovia Brigadeiro Faria. Ele acabou localizando o veículo. A equipe realizou a abordagem. O condutor admitiu de imediato a tentativa de feminicídio, além de reconhecer que fugia para evitar a prisão, né? E, gente, é um absurdo o rosto dessa moça. Meu Deus do céu, é um verdadeiro absurdo, né? Foi preso esse vagabundo, né? Ele estava dentro do automóvel dessa ex-companheira, não dá nem para chamar de companheira, né? Uma pessoa que, não dá nem para chamar de ex-mulher, um cara que trata assim, a pessoa que vive com ele, que acompanha ele, que se diz mulher dele. A vítima encaminhou esses vídeos das lesões e cópia do boletim já registrado em Goiás, que já existia registro dele batendo nela, né? Isso daí em Goiás. Reforçando as provas, o suspeito foi levado à delegacia da Polícia Judiciária do Interior, onde a prisão foi feita em flagrante, né? E não foi retificada. A prisão não foi retificada, porque haviam transcorrido mais de 12 horas deste crime. O veículo, as facas, o celular foram apreendidos para a perícia e o homem foi liberado, gente. Liberado, meu Deus do céu. Põe as imagens dela aí na tela cheia. Pelo amor de Deus, né? Eu tenho certeza absoluta que a polícia, quando ela libera um cidadão desse, eles liberam com raiva, com dor no coração.
Como é que um homem que faz isso com uma mulher é liberado? Né? E aí ele continua permanecendo, ele continua sendo investigado por tentativa de homicídio, mas é uma pessoa que não dá para ele conviver em sociedade. O cara é um animal. Uma pessoa dessa que faz isso com uma mulher, né? Por que não vem brigar com o homem? Né? Por que não vai brigar com o homem? Vai bater numa mulher dessa maneira, ainda é tão cruel que esfaqueia a mulher, além de dar golpes no rosto dela. Covarde, covarde. Eu não sei como um homem desse entra na cadeia e ele não toma um couro dos caras que estão presos. Sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo isso, cara. Esse é aquele cara que merece tomar umas porradas, sabe? É um cara que merece... Meu, esse cara merece apodrecer na cadeia. Um cara desse é prisão perpétua, na minha opinião. É prisão perpétua. Comenta comigo, gente. Vocês acham que um homem que faz isso com uma mulher não é prisão perpétua? Ele não pode sair. Não dá. Não dá pra sair em sociedade. A gente vai colocar um vídeo dela agora exclusivo aqui no SBT. Roda. Olha o que ele fez comigo, senhor. Aqui uma facada. Na cabeça teve mais de 15 facadas. Totalizando 20 facadas. E aqui atrás também mais 2 facadas. Eu só ajudei ele. Antes, quando eu conheci ele, vendia droga. E aí tirei ele da vida errada pra isso. Pra ele fazer isso comigo. Olha, eles cortaram meu cabelo, ó. Pra fazer ponta, ó. Tudo é ponta. Vocês viram a imagem dessa moça? Vocês viram o comentário dela? É impressionante, gente. Como é que um homem desse está solto? Só no nosso Brasil. Como que um cidadão desse é solto depois de espancar a mulher até quase a morte, esfaquear a mulher? E ela não morreu por Deus. E ele está nas ruas. Um homem desse deveria ser prisão perpétua, né? E no mínimo receber as mesmas porradas que ela tomou. Eu quero ver se um homem desse, tomando esse monte de porrada, com todas essas facadas que essa mulher tomou, possivelmente nem estaria vivo. Isso é um milagre de Deus, essa mulher tá viva. Agora um homem desse merece prisão perpétua. Fala aqui comigo, gente. DDD 11 967 83 6666. Zap da população, conversa com o Paulo Mansur aqui, eu quero saber a sua opinião. Bom, e a notícia não para no programa Voz da População, tem reportagem chegando na tela do SBT. Roda! Pedro Henrique Souza Lourenço, de 20 anos, foi preso em casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No local, os agentes apreenderam um computador e um notebook. Segundo a polícia, ele seria o responsável por aliciar as vítimas, meninas entre 11 e 19 anos, para conseguir vídeos íntimos delas. As investigações começaram depois que a mãe de uma das vítimas procurou a polícia para denunciar que imagens íntimas da filha foram divulgadas nas redes sociais. Logo, os investigadores descobriram a existência de uma quadrilha que praticava estupros virtuais, que eram transmitidos ao vivo pela internet. De acordo com a polícia, o grupo também forçava as meninas a cometerem atos violentos e até se mutilarem com navalhas. Para cometer os crimes, os envolvidos se organizavam em plataformas virtuais, como o Discord. Até o momento, 6 mulheres foram identificadas, mas os investigadores acreditam que a quadrilha pode ter feito dezenas de vítimas. Eles criaram um outro grupo, né, aí sim para divulgar dados pessoais, né, o doxing, né, a prática do doxing, dados pessoais da vítima, da mãe da vítima, né, inclusive salário, profissão, enfim, tudo. A ação desta segunda-feira foi desencadeada após a prisão de um dos integrantes do grupo, no mês passado. A polícia chegou aos outros envolvidos e aos líderes do grupo a partir da análise de milhares de imagens, vídeos e áudios encontrados em aparelhos eletrônicos. A operação também aconteceu nos estados de São Paulo, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Piauí,
Santa Catarina, além do Distrito Federal. O perigo ele pode estar no celular. Então, a gente quer alertar toda a sociedade, principalmente aos pais de crianças e adolescentes, para que eles monitorem as redes sociais, para que eles usem de formas para bloquear, que não deixem de forma irrestrita. E preste atenção nessa matéria que a gente vai mostrar agora com exclusividade aqui no SBT. Roda! A perseguição começou logo no início da manhã. Bandidos armados renderam um empresário que dirigia um carro de luxo, um Camaro, no ABC Paulista. De acordo com a vítima, os criminosos estavam em outro veículo que acreditou ser uma viatura descaracterizada e deram ordem de parada. Ao descer, ele foi abordado pelos ladrões, que estavam armados. O trio então assumiu a direção do carro de luxo e sequestrou o empresário. Ele afirma que sofreu ameaças durante todo o trajeto, enquanto os sequestradores exigiam que ele fizesse transferências via Pix. Ou pode pensar que eu seja alguém que tenha posses, que eu tenho família que vai me pagar para sair. Coitada, minha família não tem condição de nada. Enfim, ia ser complicado, porque poderia ser que até me matassem, né? Porque não ia ter. Policiais do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da PM, identificaram um comportamento atípico e tentaram realizar a abordagem. Mas os bandidos não atenderam a ordem de parada e uma perseguição começou em São Bernardo do Campo. Na fuga, os criminosos entraram nesta rua de terra para tentar despistar os policiais. Durante a troca de tiros, um PM foi atingido e recebeu atendimento médico. Os 3 bandidos envolvidos na ação foram mortos. Independente da passagem criminal deles, a gente precisa verificar o viés sobre a legalidade, a legitimidade da ocorrência, para a gente trazer transparência, para que não haja nenhuma suspeita de que houve abuso, ilegalidade por parte dos policiais militares, porque trata-se de vidas, né? Enquanto tenta se recuperar do susto, a vítima relata o medo que sentiu. A gente fica meio rendido nessa situação, não tem... E o meu medo era só o quê? Me levar e me matar mesmo. E vamos seguindo com mais notícias no programa Voz da População. Um homem foi preso depois de realizar uma sequência de crimes. Uma adolescente denunciou um crime covarde. Ele disse que um homem estuprava ela desde os 6 anos de idade. Ela era enteada dele, porém a jovem só criou coragem de denunciar esse crime depois de ver a mãe sendo agredida com um martelo, gente. É isso mesmo. A jovem fugiu de casa e pediu para uma vizinha chamar a polícia militar. Quando os policiais militares estavam chegando, o homem pegou a filha, que é uma bebê, colocou no banco de trás do carro da companheira e fugiu. Os PMs perseguiram esse criminoso, que só parou o carro depois de quase bater em um ônibus. O cerco foi feito e ele acabou sendo preso. Agora ele vai responder por estupro, sequestro, lesão corporal e ainda tráfico de drogas, porque ele tinha um pé de maconha. Este homem não pode sair da cadeia, meu Deus do céu. Não dá para a gente ficar enxugando gelo. Eu sou o deputado estadual que fiz a lei mais avançada de combate ao estupro no Brasil. Eu sou deputado estadual e fiz na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que quando um estuprador sai no semiaberto, no aberto ou na saidinha, ele é monitorado com tornozeleira eletrônica dentro do Estado de São Paulo. Porque, infelizmente, esses bandidos, quando saem na saidinha, eles não voltam mais. E a mulher que foi vítima fica acuada, fica com medo. E com a tornozeleira eletrônica isso muda. Então eu sou o autor dessa lei dentro da Assembleia, que é lei hoje dentro do Estado de São Paulo. A gente tem que fechar cada vez mais, todos os caminhos desses bandidos do estupro. Inclusive dentro da lei tem também que além do monitoramento, o cadastro.
Ele vai entrar para um cadastro agora, esse estuprador, de estupradores dentro do estado de São Paulo. Que todas as polícias, federal, Ministério Público, municipal, militar, juízes, todos vão ter o acesso dele a partir de hoje, que ele é um estuprador. Bom, agora você acompanha um flagrante de um assalto. Uma mulher e o filho pequeno foram assaltados em plena luz do dia. Vamos ver as imagens aí, olha lá. O homem simula estar armado, coloca a mão dentro do casaco e aborda a mulher. Essa vítima estava com o filho no banco de trás, gente. Ela tirou algumas coisas, o garoto desceu do veículo, o ladrão fugiu para levar o carro, mas não existe crime perfeito, né? Não existe crime perfeito. A vítima acionou a polícia militar, que localizou o veículo, o ladrão foi abordado, porém a conversa foi outra com os policiais. Ele disse que era um mecânico e que estava com o veículo para arrumar. Mas é claro que a polícia não acreditou nessa brincadeirinha dele, né? Aí o bandido foi levado para a delegacia, a vítima fez o reconhecimento, agora o criminoso está atrás das grades. Vai pagar pelo crime, vagabundo. E o que me deixa mais indignado, é ver esse garotinho aí, no banco de trás. A mulher com um filho, gente, né? Revolta. Vem da cara do menino, o menino ficou branco. Olha lá o menino, ó. Coitado do garoto. Fica traumatizado pro resto da vida. Ficou branco o moleque. A mãe tirou ele do carro. E aí, esse vagabundo foi preso. Tomara que permaneça preso. Tomara que esteja passando maus bocados dentro da cadeia. Maus bocados esse vagabundo tem que estar passando dentro da cadeia. Bom, vamos lá. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta aqui com mais notícias, porque a informação não para na tela do SBT. Até daqui a pouco. Estamos de volta no programa Voz da População e a notícia não para aqui na tela do SBT. Tem reportagem chegando agora para a gente com exclusividade. Roda! Deputado Eduardo Bolsonaro, obrigada por falar conosco. Segundo suas palavras, o judiciário no Brasil tem mirado lideranças conservadoras de uma forma não correta. Sob a sua perspectiva, o que não está correto nas decisões do judiciário brasileiro? O Alexandre de Moraes ele tem destoado e tem cometido flagrantes ilegalidades e inconstitucionalidades. Né? Por exemplo, você vai correr politicamente para condenar o Jair Bolsonaro, porque ano que vem, ano de eleição, e ele não quer fazê-lo ano que vem, isso é uma afronta, né, a qualquer tipo de procedimento padrão de devido processo legal. Quando você processa pessoas comuns que não têm foro privilegiado na Suprema Corte, isso também é uma outra violação. Esse é o alvo do Alexandre de Moraes. Porque se Bolsonaro cair, vai cair toda a direita. Haverá uma disputa por uma nova liderança. E isso daí vai abrir espaço para uma terceira via. A Procuradoria-Geral da República, a acusação afirma que com esses discursos aqui no exterior, aqui nos Estados Unidos, o senhor estaria, é o que diz a acusação, interferindo no processo, no andamento de um outro processo que investiga o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Como o senhor rebate essa afirmação? Eles tentam me descredibilizar primeiro, dizendo que a minha ação aqui é uma ação totalmente pessoal para salvar o meu pai, Jair Bolsonaro. Mentira. O Jair Bolsonaro nunca esteve na mesa das conversas que a gente tem aqui, seja na Casa Branca, seja no Congresso. É óbvio que a gente deseja uma anistia, porque isso daí significa o fim da perseguição política no Brasil. E não existe um ataque à soberania brasileira. É que o Brasil cada vez mais está indo por este caminho ditatorial, onde é criminalizado fazer oposição. Não dá para encarar isso daí como uma democracia normal. Como o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 deveria ser investigado? Sim. Olha, como todas as manifestações da esquerda antigamente foram investigadas. Eu já vi policial legislativo tomar flechada na perna. Essas pessoas não foram sequer detidas. Eu já vi manifestações do MST onde 30 policiais militares foram feridos, dentre eles mulheres, pessoas que tiveram que tomar ponto na cabeça, traumatismo craniano. Ninguém foi para a cadeia. O 8 de janeiro, em que pese lamentável, triste, pode-se dizer até repugnante, foi um quebra-quebra de portas, mesas, não saiu ninguém ferido,
não teve um tiro, não teve uma arma apreendida, e ainda assim essas pessoas são acusadas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, formação de quadrilha armada. Foi em abril, o Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos anunciou uma política de restrição de vistos a estrangeiros e lideranças de outros países que atuem de forma a censurar americanos ou empresas americanas. Não houve naquela publicação, nessa determinação do Departamento de Estado, citação a nenhum nome de pessoa específica ou ao país. O senhor vê uma relação da decisão que foi tomada pelo Departamento de Estado com a realidade brasileira? Com certeza, né? Você pode ver. Mas a decisão foi estimulada pelo que acontece no Brasil? Com certeza. O Brasil é um laboratório para essas ideias de censura e causa uma grande preocupação. Os Estados Unidos têm que sancionar o Alexandre de Moraes para se proteger, para evitar que esse vírus venha para cá. O senhor está aqui nos Estados Unidos licenciado, uma licença não remunerada. Sim. Esse licenciamento da Câmara tem um prazo? Até final de julho eu tenho que retornar ao trabalho. E o senhor já sabe o que vai fazer? Quais são os Eu ainda não tomei essa decisão. Pode falar? Sim. Não, eu posso falar aqui em primeira mão para vocês, né? Eu ainda não tenho uma decisão tomada com relação a isso, até porque eu tenho que conversar com a minha esposa, isso passa pela família, passa por outros fatores, mas é muito provável de que eu não consiga retornar ao Brasil a tempo. Eu acredito muito que a gente vai conseguir sancionar o Alexandre de Moraes, essa sanção já deveria ter saído. Em 2 oportunidades, a sanção dele já teve data marcada para sair. E só não ocorreram devido a instabilidades políticas. A última delas foi o bombardeio de Israel ao Irã, e isso daí tomou a atenção de toda a Casa Branca, senão Moraes já estaria sancionado. O senhor sinalou que tem intenção de concorrer à presidência em 2026. É um plano ou já é uma decisão tomada? Eu nunca fiz campanha, eu nunca falei abertamente sobre isso, mas fiquei muito feliz quando saiu meu nome lá no Paraná Pesquisas empatado com o Lula na margem de erro. Isso demonstra que o nome Bolsonaro segue firme e forte, que o Jair Bolsonaro tem a sua liderança preservada. Ele, para mim, tem que ser o candidato à presidência. Não havendo essa possibilidade, o senhor é o nome. Eu coloco meu nome à disposição, se o presidente Jair Bolsonaro entender pertinente. Eu acho que a gente tem... O senhor já teve essa conversa? Ele não bate o martelo. Eu acho que ele está muito certo, o presidente Bolsonaro. Enquanto tiver a possibilidade dele reverter tudo isso e lançar-se à presidência da República, ele de fato não tem que passar o bastão para outro. E eu tenho muita fé que ele vai conseguir sair candidato. Porque... Caso seja o senhor o nome, como seria essa campanha estando aqui nos Estados Unidos? É que para eu ser o nome, a gente tem que sancionar o Alexandre de Moraes, para que eu tenha o conforto de retornar ao Brasil sem sofrer nenhuma retaliação. Né? Não cabe aqui, da noite para o dia, me condenar a 12 anos de cadeia por causa da minha atividade, que 2 meses atrás ele disse que era legal. Né? Então, tudo passa por isso, mas eu acho que a gente, no momento correto, tudo ao tempo de Deus, a gente vai conseguir ter um cenário mais claro de como é que será essa corrida de 2026. Você sabe que a programação da SBT é a melhor da TV brasileira. Olha só essa dica que eu mostro para vocês. Roda! Hoje, logo após o programa do Ratinho... O que tem de assunto bom hoje, Mauro Betti, é brincadeira. O debate raiz que a televisão brasileira precisa tá aqui. Arena SBT. E tem mais notícias da nossa região aqui na tela da SBT. Está no ar Giro Cidade. Roda a vinheta. Preste atenção nessa matéria que a gente vai mostrar agora com exclusividade no SBT. Roda! O tesoureiro da facção criminosa morava num apartamento de luxo no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista. Polícia! Quando os policiais civis chegaram, Alex Amaro de Oliveira, conhecido como Barba, estava dormindo. Levanta a mão, passa a mão. Aqui, ó, minha filha. Vem, sai. Barba cuidava da contabilidade da droga vendida na Baixada Santista e em algumas regiões na capital. Com ele foram apreendidas diversas anotações de um detalhado controle financeiro. O criminoso, segundo a Polícia Civil, é dono de pontos de vendas de drogas nas favelas Jardim da Felicidade e Jardim Ibirapuera, também na zona sul de São Paulo. Os locais foram dados pela facção
como forma de pagamento pelo serviço de contabilidade do PCC. Nas anotações manuscritas das folhas encontradas com ele, foi possível identificar pelo menos 3 pontos de tráfico de drogas vinculados a ele, e ali os ganhos apresentados diários eram de 40 a 50 mil reais cada um. Barba substituiu Alexandro Roberto Pereira, conhecido como Palito. Ele foi assassinado em 2024 e investigado pela Polícia Federal por ter feito ameaças ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro. O tesoureiro do PCC, que vivia na capital paulista, passou a ser investigado no início do ano por policiais da Baixada Santista. Os investigadores descobriram que Barba liderou uma reunião de integrantes da facção aqui em Santos. O encontro aconteceu em um luxuoso centro comercial da cidade. De acordo com o relatório, a reunião foi realizada aqui, nos dias 25 e 26 de janeiro. O encontro foi para reformular e ampliar a logística de abastecimento e distribuição de drogas na Baixada Santista. Além de Barba, a Polícia Civil prendeu Wesley Roberto Teixeira, conhecido como Irmão Vinícius. Ele era uma espécie de funcionário do tesoureiro da facção. Na casa de Barba foram apreendidos carro de luxo, joias, relógios e dinheiro. As investigações continuam, já que nós podemos identificar a contabilidade, e também tem aparelhos celulares que foram apreendidos, que agora eles são submetidos ao Instituto de Criminalística para extração dos dados. O que a Polícia Civil também já sabe é que Barba e o funcionário dele serão substituídos rapidamente, se é que já não foram. Estamos de volta e quero agradecer demais a sua companhia nesta quarta-feira. Amanhã estarei de volta, neste mesmo horário aqui no SBT. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.